Olá, meu nome é Alex e hoje eu vou apresentar para vocês a otimização de um edifício submetido à ação dinâmica do vento EPS. O que é o vento EPS? É um vento que aparece com maior recorrência, que acontece com maior recorrência, e é o vento que é abordado na norma brasileira de vento 6123. O problema estudado hoje é uma edificação com 20 andares, ela tem 60 metros, tem 3 metros por subsolo, 57 de área de exposição de vento. Ela é localizada em Balneário Camboriú, onde a velocidade básica é 42 metros por segundo. Ela é feita em concreto armado, dimensões 18 por 18, e tem uma laje maciça com 15 centímetros por pavimento. A modelagem da estrutura, então, o modelo estrutural adotado vai ser um pórtico plano, com 84 nós, 140 barras e 252 graus de liberdade. As massas das lajes elas vão ser consideradas através de uma matriz de massa do tipo Lambda, ou seja, concentrada na diagonal dos graus de liberdade, e ela é obtida através das áreas de influência das lajes em cada um dos nós. A matriz de massa consistente ela vai depender da área das barras, do comprimento de cada uma das barras e também da densidade do material. A matriz de rigidez ela depende do módulo de elasticidade da área e do comprimento de cada uma das barras, além da inércia. A matriz de amortecimento utilizada vai ser a matriz de amortecimento de Halef, que considera o primeiro e o segundo módulos de vibração da estrutura, e a razão de amortecimento típica utilizada vai ser aquela indicada pela NBR 6123, que é a norma de vento, em 0,02. Para modelar então a força do vento, nós temos a formulação básica, uma força de arrasto determinada por um coeficiente de arrasto, uma pressão dinâmica e uma área de exposição. A pressão dinâmica ela depende então do quadrado da velocidade, e a velocidade ela é dividida em duas parcelas, uma parcela flutuante e uma parcela média. O coeficiente de arrasto ele é determinado pela norma também, através de métodos experimentais, foram feitos esses ábacos, e determina-se através deles coeficiente de arrasto. A velocidade média do vento é determinada por 3 fatores: topográfico, estatístico e de rugosidade, e através da velocidade básica do vento. A velocidade básica do vento para a região estudada vai ser 42 metros por segundo, e ela é obtida através do mapa de isopletas. Então nós temos aqui na estação 18, Balneário Camboriú, e o perfil de velocidades é como dado aqui na direita. A parcela flutuante, então, ela é obtida através do método de Shinozuki-Jan, que considera um espectro de potência do vento. Nesse trabalho vai ser utilizado o espectro de Davenport. E o que essa equação faz? Ela transforma o espectro do vento, que está no domínio da frequência, para uma velocidade flutuante no domínio do tempo, e ela inclui um ângulo de fase, esse φ aqui, varia de 0 até 2π. Modelado isso, determina-se o comprimento de correlação, ou seja, eu vou determinar 4 diferentes sinais de velocidade, e para determinar a velocidade nos nós eu vou fazer uma correlação espacial desses 4 sinais. E como que se determina o comprimento dessa correlação, ou seja, o espaçamento desses sinais, é através desses gráficos, e esses gráficos foram obtidos de métodos experimentais, através de uma regressão linear dos métodos experimentais, do Joaquim Blesman, que é um dos caras do vento aí no Brasil. Então os resultados no último pavimento são apresentados aqui. Vamos ter uma velocidade total variando aí até quase 45 metros por segundo e uma força de arrasto aí chegando até quase 14 kN. Para a equação do equilíbrio dinâmico, que a gente vai resolver lá no final, foi adotado o método de Newman, que eu não vou me deter aqui no método. Entretanto, o passo de tempo adotado vai ser 0,02 segundos. Para uma análise de 600 segundos, isso requer um vetor de forças discretizado no tempo com 30 mil instantes de tempo, ou seja, 30 mil colunas. O método de otimização estrutural utilizado então vai ser o SLSQP, em Python, através do módulo SciPy Optimize. Ele foi originalmente escrito em 1988 pelo alemão Kraft. É um método iterativo, também chamado de sequencial quadrático. Ele utiliza as condições de KKT, utiliza os multiplicadores de Lagrange e utiliza também cálculo gradiente e da Hessiana.
Quando você não fornece, que é o caso desse problema, é muito difícil fornecer esses dados, porque as fórmulas não são tão discretas, envolve todas aquelas matrizes, ele calcula através do método das diferenças finitas. Por isso que o problema acaba demorando um pouco mais. Então a nossa função objetivo vai ser a massa, minimizar a massa, que é o somatório dos comprimentos das barras, vezes a altura e a base, vezes o peso específico do concreto. Primeiro pensou-se numa solução restringindo o deslocamento máximo do topo da estrutura, mas foi descartado. Por quê? Porque o vento acontece em duas direções, 0 e 90 graus. E quando você analisa só uma delas, poderia gerar uma tendência assimétrica na otimização das dimensões. Além disso, as análises com relação ao vento, elas variam muito por causa daquele ângulo de fase, e aí o que acontece? Para um mesmo código, você roda duas vezes e dá uma certa variabilidade nas respostas. Além disso, a análise dinâmica ela pode apresentar alguns picos que não refletem de forma fidedigna o problema real. E também, em questão computacional, o SLSQP, rodando uma iteração, teria que rodar 30 mil iterações do método de Newmark. Então, o que se fez? Restringiu-se a frequência natural, frequência fundamental da estrutura, fazendo com que ela fique maior do que 1 Hz. Por quê? Porque eu pegaria a parte descendente do espectro de Davenport, e quanto menor a variância, menos energia eu tenho disponível para excitar a estrutura. Isso quer dizer que eu vou ter menor deslocamento, menor aceleração, e que a estrutura vai se comportar bem ante ao vento. Então, aplicou-se algumas restrições geométricas, sejam elas vigas com base mínima de 20 cm e máxima de 30, altura mínima de 40 e máxima de 80. Pilares, dimensões mínimas de 30 por 30 e máximos de 1 metro por 1 metro. Além disso, pilares inferiores devem ser maiores do que pilares superiores. Essas foram as restrições geométricas. Números, 280 variáveis e 433 restrições, é o que eu vou ter. Resultados, então, eu não vou me atrelar aqui. As vigas, elas tiveram pouca variabilidade, a grande maioria delas pegou os valores máximos, que isso contraventa o pórtico, né? E com relação aos pilares, dá para se notar que os pilares de base são com dimensões máximas, e à medida que a altura cresce, as dimensões vão diminuindo. Então lá no topo você tem pilares 30 por 30 e na base você tem 1 metro por 1 metro. Com relação às frequências naturais, os modos de vibração, a frequência natural fundamental ficou em 0,75 Hz e a massa total da estrutura ficou em 538 toneladas. Se você reparar, o método SLSQP não foi capaz de atender a restrição de F maior, da frequência fundamental maior que 1 Hz, embora ele tenha maximizado essa frequência. Considera-se, então, que o problema, da forma como foi elaborado, com aquelas restrições geométricas, ele não apresenta uma região factível, certo? Mas dá para validar esse problema, e o problema não é descartável. Por quê? Foram modelados 3 modelos, um utilizando as dimensões mínimas e um utilizando as dimensões máximas, e observa-se que, em termos de deslocamento, o das dimensões mínimas ele apresenta deslocamentos inadmissíveis, 48 centímetros. Já os modelos de massa máxima e massa otimizada, 0,027 metros e 0,035 metros, respectivamente. E o que fica dentro do que a 6118 pede, que é 0,035, tem que ser menos do que isso. Já com relação à aceleração, os três tiveram valores muito parecidos e nenhum deles atendeu ao critério de conforto dado aqui por Bachmann, que seria entre 0,5 e 1,5 G aproximadamente. Entretanto, o modelo otimizado ficou com 4,6, ficou entre incômodo e muito incômodo, e os demais também. Esse critério ele não precisa ser sempre atendido, porque o tempo de recorrência dessa aceleração pode não ser muito frequente. Então até o autor, o Bachmann, dá essa dica, né? Com relação ao espectro de potência, verifica-se que eu utilizei menos massa, aqui a parte azul, utilizei menos massa e consegui uma frequência natural maior do que os outros dois modelos. Ou seja, o problema está ótimo com relação à frequência. Além disso, essa economia de massa foi em torno de 278 toneladas, e o que
o que significa aproximadamente R$ 38 mil. Bom, é isto. Obrigado.